Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas. Essa é uma aula compactada, onde aqui teremos conteúdo das 3 últimas aulas, ou seja, hematopoese, elementos do sangue e aula de hemograma, para facilitar aí o estudo. Então, começamos aí com hematopoese, que seria aí um conjunto de mecanismos responsáveis pela produção, substituição contínua e regulada, bem como a diferenciação dos tipos de células sanguíneas. Então, hematopoese seria produção de sangue e produção de células sanguíneas, né, e de componentes desse sangue. Então, essa produção desses componentes do sangue, ela vai depender aí da necessidade. Então, ela vai depender se é uma substituição, se geralmente será para substituição, né? Porque as células, elas têm um tempo de vida útil e quando essas células chegarem ao fim dessa vida, eu tenho que ter já novas células para ficarem no lugar dela. Então, é uma contínua substituição, regulada de acordo com a necessidade do nosso organismo. Então, a hematopoese, que seria produção, né, de sangue, dá-se início com a produção de células aí, células pluripotentes ou células-mãe, também conhecidas como células-tronco. Elas vão dar origem às nossas células sanguíneas. Depende aí também da idade, né, de vida do indivíduo. Teremos aí locais de hematopoese, ou seja, de produção dessas células diferentes. Se eu tenho aí um início de gestação, as células desse bebezinho vão ser produzidas, as células sanguíneas serão produzidas aí no saco vitelino. Se eu tenho aí um avanço dessa gestação, eu vou ter aí uma produção no fígado, no baço, eu terei também aí uma produção na medula dos ossos. E depois do nascimento, até os 3 anos, essa produção nos outros locais vai diminuindo, até que reste apenas a produção da medula óssea, que vai perdurar aí até o fim da vida. Então, nessa produção de células sanguíneas, eu tenho duas grandes linhagens. Eu terei a linhagem mieloide e terei a linhagem linfóide. Na linhagem de linfóide, eu só terei aí a produção de linfócitos. Então, todas as outras células vão fazer parte aí da linhagem mieloide. Lembrando que também as plaquetas, que são fragmentos celulares de megacariócito, vai fazer parte também dessa linhagem mieloide. Então, na linhagem mieloide, eu terei quem? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, hemácias e plaquetas. E na linhagem de linfóide, eu terei apenas os linfócitos. Lembrando que eu tenho vários tipos de linfócitos. Eu tenho linfócito T, B, o T helper, como ele é conhecido, tenho TCD4, TCD8, então eu tenho linfócitos B de memória, linfócitos B secretores de anticorpos, eu tenho linfócitos natural killer, então eu tenho alguns tipos aí de linfócitos. Todos eles se enquadram nessa linhagem linfóide. Aqui eu tenho o local de hematopoese, né? Como eu tinha falado, na primeira semana aí de gestação, acontece no saco vitelino, porque esse bebê não tem órgãos, né, formados ainda. Depois, com o avanço dessa gestação, onde os tecidos já estão sendo agrupados, né, onde já tem órgãos aí formados, eu terei essa produção no fígado e no baço. E em todos os ossos eu terei essa produção. Então, todos os ossos também são hematopoéticos. Na infância, até os 3 anos,
eu terei essa produção no fígado, no baço e na medula óssea. Com o avanço, né, com o crescimento dessa criança, vai diminuindo no fígado, no baço e vai ficando apenas nos ossos. Então, quando essa criança chegar aos 3 anos de idade, ela já está com a produção de células sanguíneas apenas aí na medula. E isso vai durar até o fim da vida. Seria aí dos 3 anos até a vida adulta na medula óssea de ossos longos e chatos. Então, a gente usa alguns termos aí para dizer o local onde aconteceu essa hematopoese. Eu tenho aí a fase mesoblástica, que é no início dessa gestação, quando acontece no saco vitelino. Tenho a fase hepática, que é aquela que acontece no fígado. E tenho a fase mieloide, que é aquela que acontece na medula óssea. Tenho aí, como a gente viu, essas células têm um tempo de vida útil. Então, essas células, quando elas chegam a uma fase de que elas não desempenham mais suas funções, elas são destruídas pelos macrófagos do baço, que vão reconhecer essas células pela diferenciação da membrana dessas células. Então, vai separar o grupo M, por exemplo, dos eritrócitos, da hemoglobina, vai remover o ferro, remover os nutrientes e excretar o resto em forma de biliverdina, que vai se converter em bilirrubina direta. Aqui eu tenho uma relação de órgãos hematopoéticos e de maturação, onde eu tenho aí medula óssea, timo, linfonodos, também conhecidos como glândulos linfáticos, baço e fígado. Aqui eu tenho os órgãos linfóides primários, eu tenho o timo e a medula óssea como órgãos primários, mais o fígado se for um feto, né, um bebezinho que tiver ainda em gestação. Nesses órgãos ocorre a linfopoese também, que é a produção de linfócitos. Lembrando que eu tenho os linfócitos T aí, que amadurecem no timo, que é um órgão linfóide primário, e eu tenho os linfócitos B, que eles maturam aí na própria medula óssea, em um compartimento chamado bursa de Fabrícios. A gente diz que esses órgãos, eles nascem, né, são produzidos através dos órgãos hematopoéticos, e eles migram também para os órgãos de maturação. Alguns vão maturar na própria medula e outros em outros locais. Então, eles migram para esses locais para que eles recebam aí o primeiro contato com alguns antígenos, para que eles desenvolvam maturidade, para que eles aprendam, na verdade, a defender o nosso corpo. Aí eu brinco também dizendo que é aí que eles conseguem seus poderes, né? Aí que eles conseguem desenvolver suas defesas. E eu tenho os órgãos linfóides secundários, como o baço e os linfonodos. Eu tenho um tecido também linfóide associado às mucosas do nosso corpo, onde eu tenho malte e gouty, que é tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, e o tecido linfóide, aí o malte associado a mucosas. Tenho também o BALT, que é tecido linfóide associado aos brônquios. Os linfócitos, eles vão diferenciar-se a partir das células tronco nos órgãos primários e vão migrar para os órgãos linfóides aí secundários, onde eles vão interagir entre si com células acessórias e com antígenos, desempenhando assim a resposta imune celular e humoral, que vai ocorrer justamente nesses órgãos linfóides periféricos, gerando assim a nossa imunidade, né, a nossa memória imunológica, através das células efetoras de memória, que são aí os linfócitos B. Lembrando que eu tenho linfócitos B secretores de anticorpos e tenho linfócitos B de memória.
Então, após essas células serem produzidas e serem maturadas nos órgãos linfóides, elas vão ganhar aí a corrente sanguínea, né? Então, nosso sangue terá células que são produzidas pela medula óssea, que vão alcançar essa maturidade e vão ser encaminhadas para a corrente sanguínea a fim de realizarem a função a que são destinadas, a função que elas aprenderam a desempenhar. Então, nesse sangue eu terei aí uma porção de elementos figurados, que é onde nesses elementos figurados a gente vai compreender aí células, todas as células, e vai compreender aí também as plaquetas. E eu tenho uma porção líquida na qual esses elementos figurados vai estar mergulhada, que é conhecido como soro ou plasma. O sangue, né, ele é um líquido viscoso com tendência à formação de sol, isso quer dizer que ele não chega a ser líquido, o sangue ele é viscoso, então a gente costuma usar o termo de sol, que é para definir como se ele fosse um gel diluído. Então ele é mais concentrado, um pouco mais grosso, digamos assim, do que a água. E ele vai circular nas nossas veias e artérias, levando nutrientes, defesa, né, através das células imunes e levando também muitos ativos, muitos produtos, né, em nossas células, levando aí comunicação celular, levando hormônios, levando oxigênio através das hemácias. Então tem uma infinidade aí de substâncias que estão também mergulhadas nesse sangue. O sangue vai ser bombeado pelo coração para que ele alcance a todas as regiões do nosso corpo e ele vai transportando gases, né, nutrientes e células sanguíneas, e também ele vai manter a homeostase corpórea, que é quando a gente diz que o sangue corre fluido, né, em perfeita harmonia com o nosso corpo. Então a gente chama essa harmonia, esse equilíbrio do sangue de homeostase. Eu tenho aí, então, a porção celular, que ela vai ser composta pela série vermelha, pela série branca e pela série plaquetária, a qual eu tenho aí uma diversidade de morfologias, de estruturas, né, e de funcionabilidade. Ou seja, cada célula ela vai ter suas particularidades, né, suas propriedades e sua função específica. Eu tenho aí as hemácias, que sua principal função é o transporte de oxigênio através da hemoglobina. Eu tenho a série plaquetária, que mantém aí a primeira linha de homeostase do corpo, evitando sangramentos através da agregação plaquetária e ativando aí os fatores de coagulação que veremos em outro momento. Temos aí a série branca, que é a série leucocitária, que são as células de defesa do nosso corpo, onde eu tenho neutrófilos, eosinófilos e basófilos como células granulares, e eu tenho linfócitos e monócitos como células agranulares. Então, com isso eu quero dizer que linfócito e monócito não possuem grânulos, eles possuem o núcleo, porém seu citoplasma não vão possuir os grânulos. Já neutrófilo, eosinófilo e basófilo, eles vão possuir núcleo e no seu citoplasma eles terão grânulos. Além da parte celular, né, de elementos figurados aí, que englobam células e plaquetas, eu tenho a porção líquida desse sangue, que eu posso ter nessa porção líquida tanto plasma como soro. Se eu tenho ele fluido correndo nos nossos vasos, eu terei plasma, porque temos anticoagulantes naturais. Se eu tenho isso in vitro, que a gente chama, que é quando eu tiro do corpo, né, para analisar, quando eu tenho aí uma amostra que foi retirada do corpo, eu posso ter soro ou posso ter plasma. O que vai depender é a minha forma de coleta.
Se eu preciso de exames que necessitem de sangue total ou de plasma, eu vou utilizar para colher esse sangue anticoagulante. Então, eu coloco no tubo, né, de vidro ou de plástico anticoagulante. Se for um tubo a vácuo, já vai vir com, e eu posso coletar na seringa e colocar nesse tubo com anticoagulante, homogeneizar, e da pós-centrifugação eu terei aí plasma. Então, é a porção líquida do sangue contendo anticoagulantes, porque eu fiz essa coleta utilizando com anticoagulantes, misturando a esse sangue anticoagulantes. Eles vão preservar aí grande parte dos fatores de coagulação, porque se eu não formei coágulo, né, se as células não estão agrupadas, se eu não formei um coágulo, eu não precisei usar meus fatores de coagulação. Então, eu preservo os fatores de coagulação. A porção sólida depende da centrifugação ou de decantação espontânea. Então, essas células, após a centrifugação ou após a decantação, onde eu deixo ele quietinho lá paradinho, eu vou ter uma porção celular no fundo do tubo e uma porção líquida de plasma, aí no caso, na parte superior desse tubo. Às vezes não é possível se ter um plasma límpido, porque eu posso ter lise aí de algumas hemácias e manchar esse sangue de rosa, e para a maioria dos exames não é viável esse tipo de amostra. A separação de células e de plasma, ela é reversível com a homogeneização. Então, quando eu coleto com plasma, eu tenho uma amostra ali de sangue total, que eu posso separar, tirar só o plasma, ou eu posso continuar deixando sangue total. Então, se eu homogeneizo, se eu agito ali, na verdade não é agitar, é inverter por inversão esse tubo, eu consigo ter o sangue todo vermelho novamente, sem separação de células, sem separação de fases. Então, ele é reversível com a homogeneização. Já o soro é uma porção líquida que eu vou coletar sem anticoagulantes. Então, eu vou ter, vou aguardar essa amostra em repouso por pelo menos 20 minutos. O correto seria aí 30, mas com 20 a gente já consegue. Então, após esse repouso de 20 a 30 minutos, eu vou centrifugar essa amostra e vou obter aí uma porção de soro líquida e uma porção de células que vai estar presa pela rede de fibrina, formando aí um coágulo. E quando eu agito, isso não vai ser reversível. Eu terei sempre duas fases. Uma fase sólida, digamos assim, de porção de células, e terei uma fase líquida. Então, o soro é quando eu faço essa coleta sem a presença de anticoagulantes. Eu não vou preservar os fatores de coagulação, porque eu utilizei para formar o coágulo. Essa porção líquida deve ser limpa, né? A porção sólida fica concentrada no coágulo pela rede de fibrina, e eu tenho aí desgaste desses fatores de coagulação justamente para coagular essa porção celular, certo? E não é reversível com a homogeneização. Então, uma amostra de sangue é uma das que a gente mais utiliza na rotina laboratorial, porque nos oferece aí vários parâmetros, vários tipos de conhecimento, né? Uma intimidade com esse paciente, com a saúde desse paciente. Eu tenho informações aí sobre oxigenação dos tecidos, nutrição, tenho informação sobre a imunidade, né? Como é que é na defesa desse organismo, sobre a alimentação e o estilo de vida, sobre a coagulação e a homeostase. Então, eu tenho várias informações em uma única amostra. Dentre a rotina laboratorial, os exames que mais realizamos utilizando sangue dentro da hematologia. Eu tenho aí a hemocultura, o hemograma, tenho o coagulograma, tenho aí a pesquisa parasitária, hemoparasitária, tem a imunohematologia, onde eu faço aí as tipagens AB/RH, muito utilizadas aí para hemoterapia também. E aí eu tenho na área da bioquímica alguns exames também que eu vou realizar
todos os exames, na verdade, com uma porção de sangue, né, uma amostra de sangue. Geralmente utilizamos aí soro, a porção de soro. Quando eu quero avaliar as células, eu vou avaliar no hemograma. Quando eu quero avaliar os fatores de coagulação e as plaquetas, eu vou para o coagulograma. Eu tenho aí ainda também a questão da sorologia, a questão da imunologia, onde eu avalio algumas doenças a partir do soro desse paciente também. Aqui eu tenho um quadro com alguns anticoagulantes utilizados para fazer coleta aí de sangue total. Eu tenho aqui um quadro com cores de tampas, identificando aí a amostra a vácuo. Então, os tubos de coleta a vácuo, ele já vem com anticoagulante, já vem com ativador de coágulo, às vezes com gel separador ou sem nenhum aditivo. E o que vai diferenciar o que tem dentro dele é a corzinha da tampa. Então, eu tenho aí para coleta de soro da tampa vermelha, tem também tampinha amarela e tampinha branca. Da tampa vermelha eu tenho apenas ativador de coágulo para acelerar o processo de coagulação e me dar soro mais rápido. O da tampinha branca tem a mesma função e tem ativador de coágulo, porém ele tem a mais o gel separador. Tenho aí também a tampinha branca, que é um tubo estéreo e ele não tem nem ativador de coágulo e nem gel separador. Os de tampinha lilás, eles contêm anticoagulante chamado EDTA, o qual é o mais empregado para a rotina de hematologia e tipagem sanguínea. Eu tenho os de tampa azul claro, azul escuro também. Eles vão conter citrato, geralmente utilizados aí para a gente fazer uma parte do coagulograma, o TP, o TTPA, dosar aí fatores de coagulação também. O da tampa cinza, ele vai ter fluoreto, muito utilizado para fazer glicemia, testagem de glicose, quantificação, né, de glicose. Eu tenho aí também os de tampa verde, que vão conter heparina, muito utilizado para gasometria. Aqui eu tenho uma imagem de sangue, né, uma amostra total de sangue total e a porção aí líquida, uma porção de leucócitos que fica bem acima das hemácias, a porção aí eritrocitária. Dentre os exames que a gente mais realiza, eu tenho aí o hemograma como um dos mais realizados, porque, como eu já falei, ele dá vários parâmetros aí sobre a saúde desse paciente. Então, ele é uma análise quantitativa, porque a gente vai quantificar essas células, e qualitativa, porque a gente vai analisar como está a morfologia dessas células e ver o desempenho delas como está. Então, é um exame que compreende 3 séries, a análise de 3 séries, a série vermelha, branca e a série plaquetária. Iniciamos aí com eritrograma, que é onde a gente vai avaliar as hemácias, né, também conhecidas como eritrócitos, e revelar alguns tipos, principalmente de anemias, através desse exame aí. O hematócrito é um volume, né, de hemácias, um índice de volume aí de hemácias em porcentagem presente nessa amostra, geralmente em 100, uma proporção para 100 ml de sangue. Eu tenho também nessa fase a contagem das hemácias, né, e a dosagem da hemoglobina. Tenho também aí os índices hematimétricos, que são medidas dessa hemácia. Então, eu vou medir o volume dessa hemácia através do VCM, que é o volume corpuscular médio. Vocês podem encontrar como globular médio também, vai ser a mesma coisa, que vai ser o volume, né, o tamanho que essa hemácia ocupa. Tem o HCM, que é a hemoglobina corpuscular ou globular média, onde eu vou ver a quantidade de hemoglobina presente nessas hemácias
e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular ou globular média, sendo uma porcentagem de hemoglobina num valor de amostra. E eu tenho aí para o diagnóstico alguns termos que a gente utiliza dependendo do resultado que eu tiver nessas medidas, nos índices hematimétricos. Então, o VCM, volume corpuscular médio, ele vai me dar o volume da hemácia, e se essa hemácia está num tamanho, a gente vai comparar com os índices, né, com os valores de referência, e se ela tiver dentro dos valores de referência, a gente diz que esse VCM está normocítico, essa hemácia está normocítica, normal. Se esse volume está abaixo do que deveria estar, eu digo que essa hemácia está microcítica, porque se eu tenho um volume reduzido, ela está menor, então ela está microcítica. Se eu tenho um valor alto, mais alto do que os índices de referência, eu tenho uma hemácia gigante, uma hemácia que a gente chama de macrocítica, também conhecida como megaloblástica, só que aí é definindo já um tipo de anemia megaloblástica. Mas aí, quando eu tenho uma hemácia maior, de um volume aumentado, eu digo que ela é uma hemácia macro, porque ela é maior, então é macrocítica. Quando eu estou dando diagnóstico aí, quando eu estou analisando a hemoglobina corpuscular média, o HCM, eu estou vendo uma medida aí de hemoglobina nas hemácias. Então, a gente vai analisar através da cor. Se eu tenho uma quantidade grande de hemoglobina, eu terei uma hemácia muito corada. Então, eu digo que ela é hipercrômica. Cromia sempre vai ser aí de cor. Então, ela, se está muito escura, como aí eu tenho uma na imagem, ela vai ser hipercrômica. Se ela está abaixo, uma hemácia esbranquiçada, eu digo que ela tem pouca hemoglobina e ela vai estar hipocrômica. Se ela estiver normal, eu digo que ela está normocrômica. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, vai me dizer o valor de hemoglobina presente nessa amostra, e eu digo que ele pode estar hipocrômico ou quando está inferior, né, a um valor de referência, de uma média aí de 32%, quando isso pode variar, quando está hipercrômico é quando está superior ao valor de referência, e quando está normocrômico é quando ele está normal. Eu tenho aí ainda outro exame realizado na hematologia, que é o VHS, onde a gente vai analisar a velocidade de hemossedimentação, ou seja, o tempo que essas hemácias levam para sedimentar, para ir para o fundo do tubo. Geralmente realizamos esse exame para ver algum índice aí de infecção no organismo. Na série branca, né, no leucograma de um hemograma, eu terei aí duas contagens. Uma contagem global de leucócitos, onde eu vou contar todos os leucócitos encontrados, e uma contagem diferencial, onde eu vou aí avaliar cada tipo de neutrófilo, cada tipo de leucócito, encontrado nessa amostra. Então, eu vou dizer quantos neutrófilos encontrei, quantos eosinófilos encontrei, quantos basófilos, linfócitos e monócitos. Então, eu digo as duas formas, todos os leucócitos, como leucócito total global, e eu digo na diferencial quanto de cada um eu encontrei. Temos aí essa contagem diferencial feita na lâmina ou automatizada. A gente sempre deve analisar a lâmina, porque eu olho se está tudo condizendo com o que a máquina está propondo, né? Se realmente aquilo é uma realidade do paciente. A gente deve avaliar também, porque a máquina ela pode se enganar, porque ela vai ler ali através, ela lê a célula pelo tamanho, pelos grânulos, por algumas características dela, e ela pode se enganar. Já o olho humano treinado, ele consegue ver
a diferença de uma célula jovem, de uma célula madura, e a gente consegue analisar isso melhor. Eu consigo ver também a idade de maturação dessa célula, se é uma célula jovem, se é uma célula madura. E a quantidade aí de cada linhagem, como eu falei. Isso pode ser automatizado ou pode ser de forma manual. Eu tenho aí também a análise da série plaquetária, onde eu vou avaliar o número de trombócitos, também conhecidos como plaquetas, e eu vou ter uma ideia sobre uma parte da coagulação desse paciente. Se eu tenho um aumento aí de plaquetas, eu digo que eu tenho uma trombocitose. Se eu tenho, que vai favorecer a formação de trombos. Se eu tenho uma diminuição de plaquetas, eu digo que eu tenho uma trombocitopenia, uma queda aí de plaquetas, que pode ocasionar aí hemorragias, favorecer hemorragias e sangramentos. Muito obrigada a todos e eu desejo um bom estudo.